Ok, galerinha, Binho Pinto aqui. Vamos dar continuidade então às nossas aulas. E hoje falamos do assunto que dá continuidade do que a gente já vem trabalhando, né? Que é trabalhar com os acordes aí, no caso, os acordes tonais, né? As tríades, né? Que são os acordes com três sons, trabalhando dentro da ideia da música tonal, né? De como usar esses acordes. Aí vimos lá sobre posição de terças, falamos das possibilidades de inversão, onde uma quarta vai aparecer e assim por diante, né? Então é bem interessante que a gente comece a pensar de que tudo isso que a gente viu está no âmbito das bolinhas, né? Aqui, da escrita no pentagrama, tá certo? Mas nem sempre essa escrita do pentagrama a gente vai trabalhar com harmonias já com as notinhas escritas no pentagrama, né? E isso vem de encontro então com o assunto de hoje, que é a cifragem das tríades, ou seja, o que é cifrar? A gente tem uma tríade escrita, né, que a gente já aprendeu com a bolinha sobre a posição de terças, mas existe um sistema que ajuda, né, ajuda a leitura principalmente, ou a análise dessas tríades, que é o sistema de cifragem delas, que a gente chama. Cifrar, portanto, ao invés de usar a grafia tradicional da música, que são o pentagrama, que é a clave, aquilo tudo que a gente viu, as bolinhas, né, as notinhas, é usar um outro sistema que vai envolver números romanos e números arábicos e letras para representar esses acordes. Então a cifra nada mais é do que uma outra grafia que não é essa musical, né? Essa mais tradicional musical, que representa esses acordes, portanto, através de cifras feitas com números letras, né? Números romanos e arábicos e letras, tá? E para que serve essa cifra então? É o foco, temos que ter aqui na cabeça. Serve para simplificar, tá? Essa leitura e essa análise, portanto, a partir da leitura das tríades, tá bom? E aí o que é legal a gente começar falando então que existem três formas de cifrar as tríades e os acordes em geral, tá? A gente está falando de tríades aqui por enquanto. Então, existem três formas de fazer cifras com essas tríades, usando esses números arábicos romanos e essas letras, tá? A primeira forma foi usada, é bem importante aí, a história vai ajudar a gente a compreender. O primeiro uso desse tipo de cifragem, que não era mais as bolinhas, o pentagrama e tudo mais, foi feito no período que se conhece como Barroco, período esse onde a música homofônica, que a gente já falou um pouco sobre isso, que é a música que começa a trabalhar os acordes, ou seja, uma linha notas sobre uma outra, que a gente estava falando, dessa coisa de sobrepor sons, que vai formar um bloco, né, sonoro, né, que a gente chama de acordes, tá certo? E esse bloco sonoro ele vai vir para acompanhar uma linha melódica, que é uma linha, no caso, horizontal, né? Então, a partir do período barroco começou a se instituir muito bem também uma outra coisa que é importante, que é a tal da tonalidade, né? O que era diferente anteriormente, porque a gente tinha uma relação musical não com a ideia do tonalismo, mas sim com o modalismo, que a gente não está trabalhando aqui ainda. Vamos trabalhar um pouquinho só no modalismo no nível 4. Portanto, na ideia tonal a gente já trabalhou, já falou, né, da sensível, da tônica, da direção, né, do discurso que tem uma direção, ou seja, um ponto para chegar, contar uma história, tudo isso, né? Então, isso estava começando a se fazer e ficar da forma que ficou para a gente hoje nesse período barroco, né? Que compreende aí século XVI, XVII. Final do XVI, início do XVII, tá certo? E nesse período, portanto, então, a música ainda, como estava instituindo a tonalidade, ela ainda trabalhava dentro de uma escala ali, uma escala específica, com poucas notas fora, poucos cromatismos e tal. Começou a se instituir essa coisa da tonalidade. Não que não existia cromatismos, vamos falar melhor o que é isso no nível 4, tá? Que são notas fora da tonalidade, mas que era menor. Portanto, começou-se a usar um recurso que ficou conhecido como baixo cifrado. Tá? Ou seja, você tinha uma voz uma voz melódica cantando, né, já mais solta, e você tinha outras vozes que fariam esse acompanhamento já homofônico, ou seja, esses acordes. E existia um baixo
ou seja, uma linha de baixo, notas para o baixo cantar, que eram notas mais longas na princípio, né? E o cara e alguns instrumentos que era próprio dessa linha, por exemplo, tocaram poderia ser feito isso por um cantor ou por um instrumento, né, como violoncelo ou um instrumento grave, fazer essa linha que era do baixo. E depois começou a se instituir, perceber que havia sempre, quando aparecia uma determinada nota no baixo, apareciam outras sobrepostas a essa com uma relação intervalar, característica de terças, de sextas e assim por diante, quintas, né? Principalmente quintas, né? Justas, terças, sextas, né? Esses intervalos. E aí começou a se a perceber que aquilo virou uma recorrente, começou a se usar muito aquele tipo de coisa. Então começou a se abandonar a escrita das vozes para escrever sobre esse baixo, por exemplo, tinha a nota do baixo, digamos que a nota do baixo era um dó lá. E aí escrevia embaixo dessa nota dó, no baixo, uma cifra, né, que é assim que se chama, de números. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Digamos que, vamos dizer que aqui está na clave de Sol, mas vamos imaginar que isso aqui é uma nota grave, né? Está lá no baixo. Geralmente era feito na clave de Dó, né? Então, digamos que era a nota Dó aqui, lá no baixo. E aí, essa nota Dó, por exemplo, se ela tivesse anotada somente Dó, sem mais nada, o cara que ia tocar um instrumento chamado contínuo, que poderia ser um cravo ou um outro instrumento que tocava mais notas ao mesmo tempo, ele sabia que ele poderia tocar sobre essa nota a sua terça e a sua quinta, que formaria o acorde que acompanharia aquele baixo. Ou seja, a tríade em posição fundamental, como a gente viu, né? Certo? Agora, se tivesse uma cifrinha assim embaixo dele, ó, 6, o Dó e o 6 em cima, isso indicava para essa pessoa que ia tocar que ele teria que tocar sobre essa nota uma terça mais uma sexta. Ou seja, quais seriam as notas? Dó, Mi e um Lá. Ó, reparem que Dó, Mi é uma terça. Ou seja, terça é o intervalo próprio da tríade. Agora existia um intervalo aqui que era diferente. Porque seria o quê? Terça, depois quinta, certo? Seria Dó, Mi, Sol. Mas aqui é Dó, Mi, Lá. E do Dó para o Lá, daqui até aqui, ó, dá uma sexta. Então, como essa sexta aparecia e era diferente, né, começou a se cifrar lá, colocar ó, sobre o Dó, deveria assim, vamos dizer, a rigor, né, eles colocariam isso aqui assim, ó, sobre o Dó nós vamos ter uma terça e uma sexta, ou seja, um Mi e um Lá. E o cara já sabia pelo teclado, né, ele já armava a posição, já sabia, pelo dedo ali, já sabia quais eram as notas que iam acompanhar aquilo ali, pelo intervalo, tá certo? Então isso é assim que começa, isso chama-se baixo cifrado, é assim que começa a ideia de cifrar os acordes. Em vez do cara escrever, então, portanto, esse monte de nota, eles começaram a escrever números que representavam isso. Então ficava assim, ó, o baixo estava escrito assim, ele ia tocar daquele jeito, certo? Olha que interessante. E o que acontece aqui, o que é legal? Que acorde que está escrito aqui? Isso aqui é um acorde de Lá menor na... geralmente o 3 não aparece, tá? Aparece só o 6. Isso é um Lá menor na primeira inversão, ó, Lá, Do, Mi. É um Lá menor na primeira inversão. Então, ficou depois instituído o seguinte, que todo acorde que tivesse o número 6, né, como cifra, ele seria um acorde em primeira inversão, tá? Essa cifra, gente, agora eu vou explicar um pouco melhor. Essa cifra ficou chamada como cifra gradual. E é isso que ficou, por exemplo, no período posterior ao Barroco. Depois dessa coisa do baixo cifrado, veio a música homofônica instituída, que é no período clássico, da música clássica, dos filhos do Bach, do Haydn, do Mozart, até o Beethoven, né? Todo esse período aí, que compreende o século XVIII e tudo mais. Esse era o tipo de forma de fazer música, ou seja, uma música homofônica, com os acordes, a tonalidade bem instituída, bem clara. E eles começaram a usar o que então? Opa, eu tenho um grau, começaram a entender que a música estava dentro de uma escala, de uma tonalidade, e que cada grau da escala correspondia a um movimento de um acorde, certo? Então, não se cifrava mais a partir do baixo, mas sim com o grau. Né? Então eu tinha lá, por exemplo, aqui eu dei o exemplo, eu estou na tonalidade de Sol maior, certo? Essa é a tonalidade de Sol maior, está aqui a armadura certinha, aí aparecia o acorde Dó, Mi, Sol,
qual era a cifra que eles colocariam? Esse é o quarto grau. E não colocariam mais nada, ou seja, toque o quarto grau. Quem sabe que se eu for tocar numa tonalidade de Sol maior e estiver escrito lá, toque o quarto grau, eu sei que é o acorde de Dó, né? Dó, Mi, Sol, certo? A gente já aprendeu isso, né? Campo harmônico, certo? E isso já estava instituído ali. E eles cifravam, portanto, com esse grau. Olha, esse tipo de cifra que chama gradual, ele é próprio da música tradicional. Ou seja, quem estuda música erudita vai ver esse tipo de cifra. Esse tipo de cifra que vai ser feito. O professor vai pedir lá, faça uma análise da harmonia. Então, a cifra que vai ser feita em cima dessa análise é exatamente essa gradual aí. Que vai dizer o seguinte, olha, vai dizer que grau que é. Apareceu um acorde tal, é um acorde de Dó maior. Mas para análise, ele não quer saber se é um acorde de Dó maior ou Mi menor. Ele quer saber só que grau que é da tonalidade, porque isso é importante. Lembrem que, se eu falar Dó maior, esse é um acorde de Dó maior. Mas isso não diz muita coisa, porque esse Dó maior pode ser o primeiro grau de Dó maior, pode ser o quarto grau de Sol maior, pode ser o quinto grau de Fá maior, pode ser o sexto grau na tonalidade de Mi menor e assim por diante. Ele pode ser várias coisas. Agora, quando eu digo é o quarto grau, eu sei que grau que é. Então, esse era o tipo de análise que se fazia, era importante, né? Tá bom? E aqui ficou então, por exemplo, o acorde de posição fundamental aparecia somente a análise gradual, ou seja, o grau que ele pertence perante a tonalidade. Isso é cifra gradual, é aquela que usa o número romano para representar o grau. E quando ele vem acompanhado então com um númerozinho, esse número indica inversões. Olha que interessante. Então, o que que é um acorde do quarto grau 6, por exemplo, quarto 6? Isso quer dizer que ele é o Dó maior no caso aqui eu estou em Sol, eu sei que eu estou em Sol, se ele diz que é o quarto grau, eu sei que é Dó maior. Só que é o Dó maior 6, o que que isso quer dizer? Que ele está na primeira inversão, por conta daquela coisa do baixo cifrado que a gente viu aqui, ó. Todo acorde que tiver cifrado 6, ele vai ser na primeira inversão, por quê? Por causa do intervalo que tem entre o baixo e a nota da ponta. Esse é o único intervalo que sai fora da lógica da tríade. Como é que é a sobreposição? Como é que a tríade é formada? Sobreposição de terças. Então eu tenho terça e quinta. Esses são os dois intervalos regulares da tríade. Quando eu tenho um intervalo diferente, ele deve aparecer na cifra. Então aqui ele é uma tríade, só que é uma tríade com uma sexta. E se ele tem essa sexta, ele está invertido. Olha que interessante, né? Então, a partir daí, já mostra pra gente. Como é que eu vou saber que grau que é esse? Bom, a gente já aprendeu inversão de tríade, né? Se você vai fazer música erudita, você vai ver muito disso, tá? Acompanhar esse desenvolvimento das cifras pela música erudita. Você vai ver aqui, ó, é um Mi, Sol, Dó, que nem eu ensinei vocês. Onde está a quarta? Entre o Sol e o Dó. Quem é fundamental é o Dó. Opa, então, se a fundamental é Dó e a tônica é Sol, esse acorde é o quarto grau, certo? Ah, mas ele está com o baixo em Mi aqui, como é que ele é o Dó? Lembra que a gente já viu, né? O Dó pode ter uma inversão, pode ter o Mi no baixo, que vai classificar ele como primeira inversão. Então, essa cifra aqui, ó, acorde com sexta, né? Não sei o que lá, sexta, ficou na música tradicional que usa na harmonia tradicional que usa essa cifragem gradual, ficou instituído, que é um acorde em primeira inversão, tá? Então, toda vez que você vê uma cifra assim, qualquer grau, primeiro grau 6, segundo grau 6, é esse grau com a terça no baixo. Beleza? E para a segunda inversão, fica 6/4. Essa é a cifra que vai aparecer. Aí o Sol está no baixo, ó, Sol, Dó, Mi, certo? Como a gente aprendeu a inversão lá. Então isso aqui é um Dó na segunda inversão, ou seja, com o Sol no baixo. E a cifra gradual dele fica assim, quarto grau 6/4. Ou acorde 6/4. Muita gente vai falar assim, acorde sexta, o acorde 6/4. Né? Quando eu estiver falando assim na música tradicional, é isso que quer dizer, acorde em primeira inversão, acorde em segunda inversão, tá? Agora, por que 6/4? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó, por exemplo, que eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar aqui mesmo, por que não? Vamos lá, aqui o Sol, certo, que está no baixo. Então, o 6/4 representa os intervalos
relacionados com a nota grave, a nota do baixo. Lembra que isso vem aqui da ideia do baixo cifrado lá, né? Então, o cara que ia ler, ele sabia que o baixo estava escrito Sol, ele teria que tocar sobre o Sol uma quarta mais uma sexta. Aí uma quarta sobre o Sol vai dar o Dó e uma sexta vai dar o Mi. E se você vê, essas notas são as notas de Dó maior, certo? Não as notas de Sol maior, certo? Até porque a gente já aprendeu que para ser Sol maior tem que ser sobreposição de terças e não uma quarta mais uma sexta, né? Então, ficou instituído de que 6/4 é um acorde, uma tríade em segunda inversão, ou seja, com a quinta no baixo, né? Então, essa aqui é a cifra gradual, bastante usada, ainda é usada na música erudita para fazer. Tem algumas variantes aí, quando, por exemplo, você começa a usar isso no campo harmônico menor e que tem uma nota alterada, lembra as alterações da menor? No sétimo grau para ter dominante. E aí isso tem que aparecer na cifra também, né? Então vai ser usado alguns acidentes, sustenido principalmente e assim por diante. Mas a gente vai fazer depois uma aula específica só sobre cifra gradual, que não é o foco desse curso aqui. Mas a gente pode fazer uma aula só sobre isso aí, porque muita gente que vai trabalhar com música erudita vai acabar vendo esse tipo de cifra mais do que o outro, né? No meu curso aqui a gente vai trabalhar com o outro tipo de cifra, que nós vamos falar mais para frente. Então tá aí exemplificado, né? Aqui, por exemplo, esse grau aqui, por exemplo, digamos que eu esteja em Dó maior, né? E aí eu quero cifrar isso aqui. O cara pede para mim, é o 5/6. Ele falou, ó, monte o acorde 5/6. O que é um acorde 5/6? Ele é o acorde do quinto grau. Se eu estou na tonalidade de Dó maior, ele é o acorde de Sol. E aí, só que ele é o acorde 5/6, ou seja, o 6 indica o quê? Baixo, que o acorde está em primeira inversão, ou seja, o baixo está na terça. Então, é um Sol. Só que baixo na terça vai ser o que o baixo? O Si. A nota Si está no baixo, porque a terça é o baixo. Aí eu monto como? Si, que é a terça, em cima do Si, a quinta do acorde. Quem é a quinta? É o Ré, certo? Ou ainda, se você quiser também obedecer o esquema, vai ser um 3 embaixo, que é a terça, e depois a sexta. Quem vai ser a sexta em cima do Si? Vai ser a nota Sol. Então você perceba que essa seria a cifra para esse acorde aqui, ó, 5/6. Porque é um baixo, está com baixo na primeira inversão, ou seja, é o acorde de quinto grau da tonalidade, que é Dó, e ele está com o baixo na terça. É isso, certo? Essa é a cifra gradual, tá? Que trabalha, por que tem o nome de gradual? Porque trabalha com a ideia dos graus, ela aparece graus. E para que ela serve, tá, gente? Ela serve, assim, a pessoa que vai trabalhar com música barroca, clássica, em algum ponto até, ela serve bem, até se você pôr os graus lá para o cara tocar, fazer aquele esquema, ele vai conseguir acompanhar, tá? Agora, isso aí tem um limite, né? Qual é o ruim de toda cifra? É que ela não mostra, porque pode ser assim, pode ser depois a gente vai ver que é o acorde aberto, pode ser essa disposição aqui, né? Esse acorde ainda vai ser essa mesma cifra para esse acorde, tá certo? Agora, esses são detalhes que a gente vai ver mais para frente. E aí, então, assim, a cifra não mostra pra gente como montar os acordes no ponto de vista qual vai ser as notas, em que oitava eu monto, se é mais grave, se é mais aguda, ela não mostra isso, ela só mostra quais são as notas que tem que aparecer. Por isso que a bolinha ainda, quando você trabalha com escrita na bolinha, é bem melhor, né? Mas alguns tipos de música, como a música popular, por exemplo, onde a escrita não é uma coisa tão difundida, as pessoas da música popular acabam não tocando através de escrita, de leitura, né? Elas tocam mais de ouvido. Então, foi simplificando algumas coisas para ficar, para que aquela necessidade chegasse ao ponto, ou seja, a leitura ficou simplificada, a leitura da música popular, através de cifras, tá certo? A melodia o cara aprende de ouvido e os acordes ele aprende com algumas cifras que a gente vai aprender. E que funciona bem, tá? Não estou dizendo que não funciona ou que é ruim, não tem nada a ver. Até porque cada tipo de música, a erudita e a popular, vai privilegiar algumas coisas, né? E a gente vai ver que faz sentido isso daí. Por exemplo, a música popular privilegia a improvisação, então é o intérprete que tem que mandar. Né? Já na música erudita, não, o compositor é importante, então o que está escrito, anotado, é muito mais importante, né? Tanto que a gente pega a música do Beethoven, o cara que nasceu há 200 anos atrás, e a gente executa ela,
Porque a música do Beethoven é importante para essa tradição erudita, né? Já na música popular já não é bem assim, tem seus casos, mas não é bem assim. O importante é ver o cara tocando, improvisando, fazendo na hora, né? Tem essas coisas, tá certo? E aí uma cifra ajuda muito mais do que a bolinha que amarra mais o que tem que ser feito, né? A cifra deixa aberto. Aí é o lado bom da cifra, ó. Você escolhe como que vai ser, entendeu? Ali tem só um modelinho, só tem um caminho que você deve seguir, vamos dizer assim. Tá certo, gente? Então, ó, aqui, bem importante, né, esse tipo de cifra, vai ser bastante usado. Agora, existe outro tipo de cifra também, que é bastante usado hoje, e ela é de cunho meramente analítico. Ou seja, ela vai servir para a gente analisar uma questão que a gente chama função dos acordes. Nós não vimos ainda, vamos ver isso só no nível 4, as funções. E quando a gente vê as funções, a gente vai ver essas cifras também. Então, o que é a ideia de função? A função do acorde, ela vai trazer para a gente um melhor entendimento sobre uma questão que a gente chama de movimentação harmônica. Ou seja, os acordes de uma tonalidade assumem três funções, que está até escrito no texto aí. Uma delas é a função tônica, que é o quê? É aquela que dá a sensação de fim, né? A gente já viu na nota, e tem um acorde também aí que vai dar para a gente a sensação de fim, certo? E tem um outro que assume a função dominante, que é aquela que é muito parecida com a nota sensível da escala, que é aquela que prepara a chegada do fim, sabe? Dá a sensação de vou chegar no fim, tá certo? E, bom, posso até tocar aqui que é legal, né? Ó, ouçam aí, por exemplo, isso daqui seria o fim, né? Ó. Por exemplo, eu tenho uma música, aí quando eu faço, percebe? Esse acorde prepara a chegada do fim da música. Então eu tenho uma música assim, ó. Vocês conseguem perceber isso? E esses acordes vão assumindo essas funções, ou seja, função de final, de conclusão, função de preparação, né? Aquela história mesmo, igualzinha, né? No caso lá que a gente viu da nota sensível, vai ser nos acordes a gente vai chamar de função dominante, tá? E aí tem uma terceira função que é a subdominante, que é uma função que afasta do tom, da tônica, melhor dizendo, uma função que faz ponte entre a tônica e a dominante. Mas isso a gente vai ver na hora certa. Portanto, vai ter um tipo de cifra que vai aparecer nos acordes assim, e ela vai usar letras, tá? As letras que ela vai usar são letras relacionadas à questão dos nomes das funções, que é dominante, subdominante e tônica. Então ela usa T para tônica, S para subdominante e D para dominante, né? Então imagina que eu tenho aqui esse acorde aqui do Sol maior ainda na tonalidade, né? Vou pôr aqui o Sol na posição dele na posição fundamental, como a gente está acostumado a ver. E a cifra para ele vai ser o quê? Ele é o quê da tonalidade? Ele é o quinto grau, e a gente vai aprender que o quinto grau é a dominante, nós vamos estudar isso, né? Então vai aparecer assim um Dzão em cima. Esse Dzão indica assim, esse acorde tem função dominante, que é a função igual da sensível, aquela é a tensão que prepara a chegada do final, tá certo? E assim por diante. E aí vai ter a subdominante, a dominante e a tônica. Portanto, são cifras um pouco mais simples, mas que o que elas representam é muito importante, tá? Aí o que é interessante, de diferente, né, da gradual para funcional, né, que é essa aqui, a harmonia, ela é própria da harmonia funcional, que seria a cifra funcional, né? Então, o que ela faz? Se você não está vendo as bolinhas e vê um D lá, isso indica dominante. E o cara que vai tocar, ele não sabe que acorde que é. Por mais que ele saiba o tom é a dominante, ele pode até falar assim, pô, mas tem várias dominantes aqui nesse tom, tá? E a gente vai ver que tem a dominante relativa, a antirrelativa. Então, tem vários acordes numa tonalidade que assumem a função dominante, tá? Até porque numa tonalidade maior, são 7 acordes, né? E são 3 funções só. E na tonalidade menor, são 13 tríades, né? E 3 funções só também, entendeu? Então, a gente vai estudar isso na hora certa. Aqui eu só estou dando uma passada para que vocês entendam como funciona.
Essa é portanto, a cifragem funcional, que tem o objetivo de quê? Só de analisar a função dos acordes, o que cada acorde ali está fazendo no movimento da música, de relaxamento, de tensão, é isso, tá? Diferente da gradual, que com o grau eu já sei pelo menos que acorde é, se eu souber a tonalidade. Se eu souber a tonalidade, eu sei que é o quarto grau, tá certo? Então, ela até serve para você tocar uma música seguindo essa cifra, né? Dá para tocar seguindo essa cifra gradual. Agora, ela tem suas desvantagens. Se você não souber o tom, você não sabe qual vai ser o acorde. A funcional, ela serve especificamente para análise de função. Não dá para tocar uma música acompanhando uma cifra funcional. Agora, a última cifra que a gente vai ver, que é a cordal, que é essa aqui, ó, cifragem pelo sistema cordal. Esse para quem, principalmente para o intérprete, por isso que é mais difundida, inclusive, né? Porque a maioria das pessoas são intérpretes, raríssimas pessoas partem para esse lado teórico, da analítica, tá certo? E aí essa cifra é mais difundida, as pessoas usam. E ela também tem uma praticidade que nos ajuda. E ela é um pouquinho mais completa. Por quê? Porque uma cifra cordal dá para você acompanhar a música acompanhando somente a cifra, sem saber, inclusive, o tom que a música está. Porque a cifra diz muita coisa, tá? A cifra diz qual é a fundamental do acorde, qual é o modo dela, se ela tem, se ela é uma tétrade, se ela é uma tríade, e diz também quais são as tensões que estão sendo usadas, né? Notas ornamentais que nós vamos ver mais para frente, né? Isso mesmo, né? Então lá no nível 4 a gente vai ver notas ornamentais do acorde. Então ela é mais completona desse ponto de vista, tá? Mas mesmo assim ela não é completa como as bolinhas. Ok, gente? Por exemplo, quem vai fazer música atonal, que não é uma música tonal, né? A gente já falou um pouco disso, que é o pós-tonal, que vem depois do tonal, vai ver que essas cifras nem aparecem, porque elas não conseguem representar nada para um acorde atonal, tá certo? O acorde atonal vai ser representado somente com as bolinhas mesmo, não tem jeito, você tem que representar ele escrito no pentagrama. Eles nem têm nomes, nem tem nada. Que acorde é esse? Esse é um acorde qualquer, né? Qualquer não, é o meu acorde da minha música, mas não tem nomes. Agora, aqui não, na cifra cordal, eles têm nomes. E os nomes deles estão relacionados àquilo que a gente aprendeu, que é a sua fundamental que dá nome para ele. Ou seja, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Então eu tenho o acorde de Lá, o acorde de Mi, o acorde de Fá, que são os fundamentais. E aí ele pode ter os modos, maior, menor, aumentado, diminuto. E pode ter, depois como a gente vai ver, suas tétrades, a sua quarta nota, que é a tétrade, sétima maior, sétima menor, sétima diminuta, ou ainda as extensões possíveis, 11ª, nona, 11ª e 13ª, tá? Por enquanto nós estamos só em 3 notas, que é a tríade. Então vamos lá, ó, cifra cordal, ela vai usar letras, assim como a cifra funcional. As letras são importantes. Tá aqui as letras e elas representam, cada letra dessa do alfabeto, A, B, C, D, E, F, representa uma fundamental da escala, do acorde, tá? E é bem importante você decorar, né, e saber que está na sequência, ó, do abecedário que a gente conhece, A, B, C, D, E, F, G, vai até o G, que são 7 só. E elas começam, a primeira, né, tem uma relação, a relação das sequências tem relação com a escala de Lá menor, que seria Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Então o A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá e o G é o Sol, tá? Agora tem que ir decorando. Se você não decorou ainda, sempre que você for fazer exercício de cifragem, coloque do lado dessas duas sequências aí, que é mais fácil de você saber até você decorar. Mas é importante decorar, né? Então, toda vez que eu for representar uma tríade de Sol, qual é a letra que representa? Opa, G. Eu tenho que pôr G. Não escrevo mais Sol, como a gente fazia antes. Se eu tenho que representar uma tríade de Ré, opa, qual é a letra que aparece? É o D, tá? Sempre em maiúsculo, tá bom, gente? O Mi, eu tenho que representar uma tríade que é o Mi. Opa, Mizão aqui é o E, tá certo? E assim por diante. Bom, sabendo disso é bem simples, né? Aqui, por exemplo, então, qual é a tríade, né?
A tríade que está aqui é um Sol, ó. A fundamental é Sol. Então qual é a nota qual é a letra que eu vou pôr lá em cima? O Gzão. Quando aparecer o Gzão assim, qualquer pessoa que trabalha com cifra vai saber, opa, é Sol, tá certo? A fundamental é Sol. E se digamos que fosse um Sol sustenido, né? A tríade aqui, que a gente já sabe, dá um Sol sustenido diminuta. Mas a fundamental é um Sol sustenido. Como é que cifra aqui? Eu tenho que pôr sustenido lá, ó. Tem que ser G sustenido. Senão, a pessoa vai pensar que é um Sol, não Sol sustenido, tá? Então, como está escrito no texto aqui, ó, se a fundamental for uma nota acidentada, seja qual for o acidente, este deve aparecer escrito na letra, ou seja, Lá sustenido, né, ó, A sustenido, D bemol, né, ou dobrado sustenido ou dobrado bemol, tá certo? O único acidente que não vai aparecer nessa cifra é o B4, tá? Mas sustenido, bemol, sim, muito. E dobrado bemol, dobrado sustenido, com menor incidência, mas aparece também. Bom, sabemos então cifrar a fundamental do acorde, mas e o modo? Como é que fica? O modo é simples, está aqui, ó. O modo é representado por uma letra minúscula. No caso aí, vai aparecer letras e letras. A cada modo aqui, então, vamos ver suas especificidades. Ó. Quando o modo é maior, ou seja, aqui eu dei o exemplo de Dó maior. Quando é Dó, por exemplo, Dó maior, eu vou pôr só a letra maiúscula. Porque só a letra maiúscula representa para mim a tríade maior. Tá? Então, vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Ó. Sol sustenido, não. Vamos pôr Sol natural. Digamos que eu sei que essa tríade aqui é um Sol Si Ré que dá um Sol maior. Qual é a cifra para ela? Sol G. Mais nada. Só a letra que representa a fundamental sem nada, sem nenhum acompanhamento, vai dizer para a gente que essa tríade é maior, tá certo? Beleza? Então, só a letra fala a letra fala da fundamental do acorde, e se não tiver nenhum acompanhamento, quer dizer que as notas que acompanham esse acorde vão representar a tríade maior. Né? Bom, para a tríade menor, digamos que seja um Sol menor, Sol, Si bemol, Ré. Tá? Aqui eu dei o exemplo de Dó. Se for Dó menor, vai ter que aparecer esse Mzinho aqui, ó, do lado. Tá bom? Essa é a cifra isso é o que vai diferenciar a tríade maior da tríade menor. Tá? E é um M minúsculo. Então aqui, ó, por exemplo, se eu for cifrar como é um Sol menor, porque tem Si bemol, eu tenho que pôr Mzinho do lado. Se eu deixar só o Sol G, vai ficar errado, porque Sol G vai representar a tríade maior. Então tem que ser GM, tá? Para representar a tríade de Sol menor. Tá? Então quando a tríade é menor, ela necessita de um complemento. E esse complemento é esse Mzinho aqui. Agora, esse é o jeito, gente, mais comum de se fazer. Agora, cifra é um negócio muito difícil. Por quê? Porque cada lugar do mundo começou a instituir o seu jeito, fazer do seu jeito. Então, às vezes, você vai estudar, por exemplo, do jazz, no meio do jazz, você vai encontrar outros tipos de forma de representar a tríade. Por exemplo, a tríade maior, geralmente vai ser assim, não muda. Mas a menor, por exemplo, já tem algumas variantes. Pode ser com Mzinho, pode ser com o sinal de menos também. Do jeito que está aqui, ó, sinal de menos. Se aparecer, isso indica a tríade menor, tá? Sol menor. Ou pode aparecer minor também, do inglês, G minor, que é menor também, tá certo? Ou seja, são variantes, né? Mas a mais comum, a mais usada que você vai ver é isso daí, Sol menor, Gzão, né? E Mzinho, beleza? No caso aqui, se for Dó, né? Dózão e Mzinho. Digamos que seja, por exemplo, um acorde com alteração, né? Vamos dizer aqui que eu monte um Fá sustenido menor. Ó, Fá sustenido menor vai ser Fá sustenido, Lá natural e Dó sustenido. Isso aqui é um Fá sustenido menor. Qual a letra que eu vou pôr aqui? Opa, lembra lá, é o Fzão. Cadê você? Fzão. Ops. Vai dar aqui, peraí. Aqui. Fzão. Oh, não vai tá, não tá indo. É a tecla do meu computador é F aqui que não tá dando. Vamos fazer um Ré menor para não brigar com ninguém, né? Então vamos lá. Aqui Ré menor vai dar Ré, Fá, Lá, certo?
Isso é um Ré menor, a gente já sabe. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a cifra do Ré? Rézão. Só que eu quero que seja uma fundamental alterada. Em vez de ser Ré natural, vai ser Ré sustenido maior, por exemplo. Ré sustenido maior é menor, vai ser um Ré sustenido, Fá sustenido e Lá sustenido, certo? Aí, essa cifra aqui já vai ter que ter o sustenido aqui, não se esqueçam, ó. Então vai ter que ser assim, Ré sustenido, porque a fundamental é Ré sustenido, e o menor por quê? Porque as outras notas da tríade vão formar essa tríade menor. Então eu estou alertando porque às vezes as pessoas esquecem de pôr o acidente, não pode esquecer de pôr o acidente na tríade, tá bom? Na cifra. Então tá aí, são várias possibilidades, né? Que a gente vai falando aqui para ver se vai melhorando para vocês. Agora o acorde, a tríade aumentada, ó, Dó aumentado. A gente já sabe como é que é. E qual vai ser a cifra? Põe a letra que representa a fundamental e ela vem acompanhada dessa sigla, né, vamos dizer assim, AUM, que quer dizer aumentado. Ou se não, o mais aqui do lado. Ó. Quando tiver, por exemplo, C mais, isso vai indicar Dó aumentado. Ou C AUM, Dó aumentado. Tá certo? Então o aumentado pode ser cifrado dessas duas formas aí. Agora, vamos ver aqui um acorde aumentado. Por exemplo, eu tenho Mi, Sol sustenido. Eita. Eu vou ter um Mi, Sol sustenido e Si sustenido, por exemplo. Ó, isso dá uma tríade aumentada, certo? Mi, Sol sustenido, Si sustenido. Qual vai ser a cifra para ele? Eu vou ter assim, ó, Mi é fundamental, a letra que representa o Mi é o E. E essa tríade é aumentada. Então, qual é o complemento? Eu tenho que pôr AUM. Essa já seria a resposta, tríade aumentada, certo? Ou se não, maisinho. Mi mais, o E mais quer dizer tríade de Mi aumentada, tá certo? Essas são as possibilidades. Agora, variantes que vocês vão encontrar. Mi sustenido 5, ou seja, é uma tríade maior, mas com a quinta aumentada. Sustenido 5 quer dizer o quê? Tríade aumentada. Geralmente, para você não confundir, por exemplo, que a fundamental é sustenizada, ou seja, um Mi sustenido, geralmente os caras põem entre parênteses isso aqui, ó. Fica assim, ó, entre parênteses. Mi sustenido 5, né? Então o parênteses serve para organizar, para você não confundir. Opa, a tríade é de Mi sustenido. Não, a tríade não é de Mi sustenido. A tríade é de Mi e tem uma quinta aumentada. Por isso esse tipo de cifra aqui não se usa tanto, tá? Porque ele confunde um pouco. Mas pode aparecer, tá bom? Beleza? Geralmente, ó, gente, eu vou mostrar uma coisa aqui que eu vou... que eu não consigo demonstrar porque o programa não me permite. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, Mi sustenido 5. Aí o programa já faz uma adaptação. Quando eu ponho para escrever cifra nele, ele já escreve do jeito dele. Olha como é que ele põe. Mi sustenido 5. Aí ele põe, e tá vendo que o 5 é menor, o sustenido é um pouquinho menor, justamente para isso, para você separar na mente aí, ó. Mi é uma coisa, sustenido 5 é outra, né? Não é a tríade de Mi sustenido. Tá bom? Então, geralmente as cifras vão vir assim, os números que acompanham vêm menor, tá? Para não confundir com aquilo que é maior. O que vem maior que a letra maiúscula representa a tríade, a coisa mais importante nessa tétrade, nesse acorde aí, que é aquilo que vai dar base para esse acorde, que é a tríade. Ok? Então tá aí os aumentados. E por fim o diminuto, tá? Ou seja, aqui tem exemplo Dó diminuto, que vai ser um Dó Dim, que ele vai vir acompanhado dessa abreviação Dim, ou da bolinha, de uma bolinha aberta assim, tá bom? Que essa é a cifra. Então vamos pensar aqui, por exemplo, um acorde diminuto. Vamos pensar num Sol, num Ré bemol diminuto, peraí. Ré bemol diminuto não. Mas um Lá diminuto, que seria Lá, Dó e Mi bemol, certo? Isso aqui é um Lá diminuto. Então qual seria a cifra para Lá diminuto? Eu tenho o Azão grandão, certo? Dim do lado. Pronto. Isso já é um Lá diminuto.
certo? Ou se não, com a bolinha, né? E essa bolinha aí, aqui, por exemplo, fica bastante complicado de colocar, porque eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho um recurso aqui para pôr, acho que aqui, aí, por exemplo, ó, né? Então, isso é o Lá diminuto, beleza? Agora, bem importante, você que já estudou música, fala assim, não, mas Lá diminuto, essa cifra eu conheço para tétrade, quando tem a sétima diminuta e tudo mais. Lembra que se você pegar os livros aí, como do Ian Guest, livros bons que tem aí que vão usar isso, eles vão usar essa cifra aqui para tríade também. Mas tem que lembrar que agora nós estamos falando de tríade, então essa é a tríade diminuta. Por isso que muita gente vai preferir separar, por exemplo, quando está escrevendo tríade só, o cara põe Dim, escreve assim, ó, Lá, Dim, né? Vou pôr aqui que é melhor. O cara vai pegar aqui e vai fazer isso aqui. Lá, Dim. Ele prefere escrever assim, ó, para quando é tríade. E deixa isso daqui quando são 4 notas, né? Que é o Lá diminuto. Opa. Eita. Que é o Lá diminuto para quando é tetra de 4 notas, tá? Tem essa confusãozinha aí. Portanto, sempre fique ligado com isso para que você não se confunda, tá? Mas use para tríade, então, vamos preferir usar o Dim, tá bom? Para que não haja confusão. Na tríade aumentada pode ser tanto ao M quanto mais, nenhum problema, tá certo? Muita gente também gosta de usar, ao invés de usar Lá Dim, Lá menor B5, ó, AM B5, tá? Ou seja, que indica que é uma tríade menor, a terça é menor e a quinta é diminuta. Que aí também fica bem tranquilo, né? Não vai ter nenhuma confusão aí. Ele sabe que é uma tríade, tá certo? E não uma tétrade. Ok, gente? São formas de cifrar milhões aí. Eu estou passando para vocês o centro e como a gente vai usar aqui nessa aula e como vocês vão conseguir ler muita música por aí. Agora, a gente vai ver que cifra é um negócio muito complicado. Principalmente quando a gente cifrar como é que fala? As extensões dos acordes, nonas, essas primeiras. Você pega aí alguns sites aí que mostram cifras de música, sabe? Que tem música cifrada já para você tocar. Eles fazem umas confusões com algumas coisas aí. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não vou conseguir estressar todas as possibilidades de cifra aqui nesse acorde, até porque essa aula está querendo especificamente ensinar o começo para você cifrar os acordes, né? A partir das tríades só. Mas depois eu vou falar mais coisas aí tentar tirar algumas dúvidas sobre uma cifra geral, aí, problemas que acontecem, para a gente começar a cifrar de um jeito um pouco mais lógico, mais claro, né? E evitar confusões. Tá bom? Então, tá aí, né? Tríade diminuta. Então, esses são as formas de cifrar, ou seja, fundamental são as letras. E o modo, esse acompanhamento aqui, tá bom? Essa cifra aqui, gente, vai usar números também, mais para frente, números arábicos, não os romanos, tá? Essa cifra usa, mas essa cifra usa só quando a gente começa a usar, portanto, as outras notas do acorde. A quarta nota, a quinta, a sexta e a sétima nota. Ou seja, tétrades, pêntades, hexades e assim por diante, tá? Ou seja, acordes com mais notas. E aí vamos entrar. E a gente vai deixar isso mais para frente, não agora. Ok? Bom, aqui tem um exemplo então de cifragem, de você trabalhar um campo harmônico, cifrando, portanto, agora, não escrevendo mais, mas cifrando esse campo harmônico, né? Que a música popular, por exemplo, vai trabalhar assim, às vezes, ó. O cara vai tocar uma música, ele passa essas cifras aqui, ó. Toca um D, o D é o quê? Um Ré maior, depois toca um G, que é o Sol, depois toca o A, que é o Lá, o A, que é o Lá, né? Então ele sabe que ele tem que fazer aquela sequência de Ré, Sol, Lá, Ré, Sol, Lá, para tocar a música dele, tá certo? Ok? Então vamos aqui, ó. Tem uma tonalidade, fiz exemplo da tonalidade de Ré maior, né? O primeiro grau a gente já sabe, já fez lá. O que é o primeiro grau? É um acorde de Ré maior, que é um Ré, Fá sustenido, Lá. Agora, como é que eu cifro isso? Bom, as fundamentais é a primeira coisa que você pode cifrar, se você quiser. Quem é fundamental aqui? Aqui é um Ré, Ré é representado pelo D. Aqui é o Mi, que é representado pelo E. Aqui é o Fá sustenido, lembra? Está na armadura, né? Fá sustenido. E aí eu tenho que colocar Fá sustenido. Não posso esquecer de pôr o sustenido, senão vai estar errado. Se você pôr só F,
né? FM vai ser o quê? Vai ser um Fá menor e não Fá sustenido menor. Faz toda a diferença, hein, gente? Muda todo o som do acorde, né? Depois, o quarto grau é um Sol maior, que é representado pela cifra G. Aqui no quinto grau um Lá maior, que é representado pela cifra A. Aqui no sexto grau um Si menor, né, que é representado pela cifra BM. Tá? Aqui é o sétimo grau, que é um Dó sustenido diminuto, que é representado pela cifra C sustenido Dim. Né? E, por fim, o Ré maior, que é a mesma coisa que o primeiro grau, que é representado pelo D maiúsculo. Tá? Então, essa é a cifra cordal. Essa cifra aqui é uma cifra que a gente vai usar, a princípio, mais aí. Vocês já precisam aprender a analisar os acordes agora, analisar os campos harmônicos, cifrando dessa forma. Porque aí depois a gente vai pegar músicas e começar a cifrar os acordes das músicas. E observar, aqui tem esse acorde, olha só, aqui tem esse outro. Músicas aí do repertório comum, que a gente vê aí no dia a dia, tá bom? Veja aqui agora em Ré menor, ó. O primeiro grau a gente já sabe da sequência, né? Do Ré menor seria Ré menor, Mi diminuto, né? Fá maior, Sol menor, Lá menor. Só que agora, em vez de escrever como a gente vinha fazendo, a gente vai pondo a cifra, né? A cifragem. Então, quem é fundamental aqui? É um Ré. Então tá aqui, ó, D, M, porque é um Ré menor. A fundamental aqui é um Mi, né? Então, só que o acorde diminuto. Então é um Mi, é o E, Dim. Aqui já é o Fá natural, né? Porque a armadura é de Ré menor, que tem um bemol só. Então ele vai ser maior, terceiro grau é maior, então ele é só o F, né? Já representa Fá maior. Aqui no quarto grau é o Sol menor, ó, GM. No quinto grau é o Lá menor, que é o AM. No sexto grau é um Si bemol, porque está na armadura, ó. Si é a fundamental e ele é bemol, então é Bzão e Bzinho, né? E a tríade é maior, então fica só, sem nenhum complemento, só o Bzão e o Bzinho já representou. Aí você pode falar assim, professor, mas esse Bzinho aqui, você falou que quando a cifra é maior, não tem nenhum complemento. Não, lembra que esse Bzinho aqui não é complemento, esse Bzinho é de bemol, certo? É uma alteração, então ela aparece. No sétimo grau nós temos o Dó, né? Então, como fundamental, e é um Dó maior, então só tem o Dó, e por fim, só tem o Czão aqui. E por fim, a gente tem o Ré menor novamente. Então, essa é a proposta aí de aprender a cifrar. Primeira coisa, tem muito mais coisas a se dizer sobre cifra, principalmente a cifra cordal, tá? Como eu já disse, mas nós vamos ver isso aos poucos, conforme o andamento. Agora, cifrar bem tríades é importantíssimo, porque a tríade é a base de tudo, tá? A gente vai ver. Você tem que saber escrever tríade, cifrar tríade, tá certo? Sem nenhum problema, ok? Bom, isso são as tríades na posição fundamental. Agora a gente vai ver elas invertidas. Será que complica muito? Não complica nada, gente. A tríade invertida agora é o seguinte: você vai pôr a fundamental normal e o modo normal. Você observou. Só que você entendeu que o baixo está em outra nota, ou seja, a tríade não está na posição fundamental. Aí basta você colocar uma barra que vai indicar assim, tudo que está depois da barra é a nota do baixo. E colocar a cifra que representa a nota do baixo. Então vemos aqui, ó, a gente pode observar que o acorde que está escrito aqui é um Mi, Sol e Dó. A gente já sabe que a quarta está aqui entre o Sol e o Dó. Então, portanto, a gente sabe que a fundamental é um Dó. Olhei a quarta, que nem a gente já veio fazendo. Olhei a quarta, primeira coisa, olha a quarta. Opa, a tríade está invertida. Então eu sei que o Mi não é a fundamental, já sei isso, tá? Porque tem uma quarta. Então não adianta eu ir colocando lá o Ezão lá para cifrar primeiro, não. Por quê? Porque a fundamental é a primeira coisa que a gente tem que achar. Então a fundamental é o Dó. Como é que eu achei o Dó? Olha a nota de cima da quarta, a gente já fez essa aula. Então, tá aqui o Dózão, coloco lá Czão, porque o Czão representa. Agora eu vou ver o modo, ver se esse Dó é maior ou menor, como a gente já fez também. Como aqui é Dó, Mi, Sol, dá um Dó maior. Então só o Czão já representa Dó maior. Aí a última coisa é ver a inversão, o baixo. Quem é a nota que está no baixo? É o Mi. Aí barra E. Por que E? Porque a cifra para o Mi é E, como a gente já aprendeu. Então está aqui, ó. Fica C barra E, indica para gente Dó maior com baixo em Mi.
do jeito que está escrito aqui, ó, Dó maior na primeira versão ou Dó maior com o baixo em Mi. Certo? E aqui está um exemplo quando tem acidentes, não, você tem que ficar ligado, né? Ou seja, vai achar fundamental, olhou a nota de cima da quarta, é um Fá sustenido. A fundamental é a primeira coisa que você faz. Está aqui o Fá sustenido. Então eu já coloquei Fá, F sustenido. Só que esse Fá sustenido vai ser menor, porque tem Fá sustenido lá do sustenido. Então tem que ter o Mzinho. Certo? Aí barra o baixo. Quem que é o baixo? Dó sustenido. Então esse é um Fá menor na segunda inversão, porque está com a quinta no baixo. E o baixo é Dó sustenido. A cifra fica assim, ó. Desse jeitinho aqui. Certo? Nada difícil, né? Vamos fazer um exemplo aqui agora, então, ó. Vamos pegar esse acorde aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, nós temos aqui as notas. Fá, de baixo para cima. Fá, Si e Ré. Aí esse acorde aqui está em posição fundamental ou está invertido? Primeiro você tem que pensar. Lógico que está invertido, né? Por quê? Porque tem uma quarta ali. Conseguiu observar a quarta? É entre o Fá e o Si, certo? Isso é a quarta. Como é que a primeira coisa que eu tenho que fazer para cifrar bem o acorde? Achar a fundamental, porque a primeira coisa que eu tenho que pôr é a fundamental. Como é que eu acho a fundamental no acorde invertido? A nota de cima da quarta. Ó, o Fá e o Si é a quarta, portanto a nota Si é a fundamental. Eu já vou lá e ponho, opa, qual é a cifra para o Si? Qual a letra que representa? B. Ponto. Agora eu vejo o modo. Segunda coisa, o modo. Esse Si é maior, aumentado ou diminuto? Né? Tudo eu tenho que ver. Então vamos lá, organiza. Quais são as notas? Si, Ré, Fá. Essa é a tríade de Si. Si, Ré, Fá. E todas as notas são naturais. Maravilha. Não tem acidente em nenhuma delas. Então de Si para Ré eu tenho terça menor. De Ré para Fá, outra terça menor. Duas terças menores. Que modo que é? Opa, é o diminuto. Então eu cifro lá, Dim. Si, Dim, certo? Acabou a cifra aí? Não, não pode esquecer. Se ela tivesse na posição fundamental, com o Si na nota mais grave, beleza. Só que aqui ela está com o baixo invertido, ou seja, existe uma inversão, a nota do baixo é outra. Quem é a nota do baixo? É a nota Fá. Então eu ponho aqui, ó, Si Dim barra F. Opa, logo o F que lá. A minha tecla aqui tá ruim, gente. Eu não sei por que o F não está funcionando. Vou pôr um F minúsculo aqui, mas deveria ser o F maiúsculo. Eu não sei porque que ele está com essa graça. Ah, não, aqui foi, pronto. Aí. Brincadeira. Mas, então, essa seria a cifra, ó. B, Dim, barra F, que indica o quê? Si diminuto com baixo em Fá. Essa é a cifra. Então, quando você for fazer os exercícios, é isso que você tem que fazer. Tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Olhar a cifra, olhar a fundamental primeiro, já a cifra fundamental, depois ver o modo, põe o modo, se é maior, menor, aumentado, diminuto, e por fim o baixo, se tiver invertida. Se não tiver invertida, já bastou ali, tá certo? Esse é um dos exercícios que você vai ter que fazer. O outro exercício é se eu der uma cifra, por exemplo, ó, e pedir para você escrever as notas. Vamos dizer assim que eu quero que você escreva para mim Sol aumentado. Oxe, agora ficou tudo invertido. Ó, Sol aumentado com o baixo em Si. Opa, não, Si tem que ser maiúsculo. Isso aqui indica Sol aumentado com baixo em Si, certo? Aí eu tenho que escrever essa cifra. O que você vai fazer primeiro? Você pode pôr o baixo se você quiser. Tá? Você pode fazer, você pode começar do baixo ou pode começar da fundamental, por exemplo. Ó, vamos dar um exemplo. Vamos escrever Sol aumentado, beleza? Ó, vou pôr aqui Sol, a tríade de Sol é Sol, Si, Ré. Agora eu transformo ela em aumentada, tem que ter duas terças maiores. De Sol para Si, terça maior. De Si para Ré, terça menor. Opa, o que eu tenho que fazer? Põe um sustenido no Ré. Agora eu já tenho a tríade de Sol aumentado. Só que esse Sol aumentado está com o baixo em Si, tá? Ele está com o baixo em Si, está na primeira inversão. E a gente já viu lá que a primeira inversão tem que ter a quarta em cima. Então o que você pode fazer? Ó, vamos pegar esse Ré sustenido e jogar para baixo. Se eu jogar o Ré sustenido para baixo só, aí ele está ainda na segunda inversão, porque o Ré sustenido está no baixo. Então eu pego e jogo o Si também. Aí eu vou ter Si, Ré, Si, Ré sustenido e Sol.
Pronto, ó, tá aí. O baixo está no Si, depois eu tenho Ré sustenido e tenho Sol, ou seja, eu vou ter terça, a quinta, que sempre fica sempre nessa sequência, né? Terça, se o baixo está na terça, é terça, quinta e fundamental. Você sempre tem que lembrar disso, né? Então é uma forma de construir isso daí, tá? Você pode achar até outras lógicas aí, porque lógica é bem-vinda sempre, né? Tá certo? Beleza? Acho que deu para trabalhar aí. Agora é fazer os exercícios. Quais são os exercícios que eu quero que façam para essa atividade aqui? Vamos lá, tá aqui. Eu quero que vocês façam aqui já na apostila, né, de vocês aí. A gente tem na página 40, tá bom? Eu quero que vocês façam para mim a página 40 inteira. Vamos lá, falando dos exercícios. Número 5. Explique para que serve a cifra, tá? Dá uma lida lá no que naquela matéria, né, cifragem dos acordes. A partir do que você vai ler e a partir do que eu falei aqui, tenta elaborar uma resposta que seja interessante. Para que serve a cifra? Por que a gente não fica só nas bolinhas, né? Por que as cifras vêm? Ela tem algumas funções aí. Vamos lá, quais são os 3 tipos de cifragem citados nessa apostila? Falei aí os nomes, se você não decorou, volta o vídeo ou olha na apostila que está escrito aí. Qual é o objetivo da cifragem da harmonia funcional? Me diz aí, eu expliquei aqui e também está escrito lá na apostila. Depois, número 8, cifre as seguintes tríades usando o sistema cordal. Né? Então é aquilo que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer uma aqui junto com vocês. Vamos pegar essa daqui, ó, essa terceira. Quais são as notas? Dó, Fá e Lá bemol. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? E aí, o que eu tenho que fazer? É nessa hora que o cérebro faz assim, meu, o que eu faço primeiro mesmo? Como é que é mesmo? Cria um processinho, tá? Então a primeira coisa, vamos lá, escreva uma fundamental. Para eu achar a fundamental, eu preciso ver se a tríade está invertida ou não. Essa tríade está invertida? Com certeza, por quê? Porque tem uma quarta. Então, a quarta está entre o Dó e o Fá. Como é que eu acho a fundamental? A nota de cima da quarta. Então, o Fá é a fundamental. Eu já sei que isso é uma tríade de Fá. Então, eu já venho e ponho um Fzão aqui grandão, ó, porque F representa Fá. Fundamental, Fá. Depois eu vou ver o modo, se esse Fá é maior, menor, aumentado, diminuto. Vamos ver as notas. Aqui eu tenho um Lá bemol, que são as notas Fá, Lá bemol e Dó. Fá, Lá bemol, Dó. Vamos lá, de Fá para Lá bemol, que é a primeira terça, dá uma terça menor. E de Lá bemol para Dó, uma terça maior. Então isso indica o quê? Um Fá menor. Eu ponho um Mzinho lá. Fzão, Mzinho, de Fá menor. Acabou aí? Não, eu tenho que lembrar que eu tenho que ver qual é a versão dessa tríade. Porque ela está invertida. Quem é que está na nota do baixo? É só olhar lá, ó. Qual é a nota que está aqui no mais grave? Opa, é a nota Dó. Então é Fzão, Mzinho de Fá menor, barra C. O C representa a nota Dó, certo? Então Fzão, Mzinho, barra C. Essa é a resposta para essa terceira aí. Ok? Faça as outras aí, tem umas bem trabalhosas. Não esqueçam que se a fundamental tiver com acidente, dobrado sustenido, sustenido, dobrado bemol, bemol, isso tem que aparecer na cifra. Tá? Ou o baixo também, às vezes o baixo tá com a nota, sei lá, a nota do baixo é um Mi dobrado bemol, isso tem que aparecer na cifra, tá? Ó o exemplo aqui, ó, dessa tríade aqui. Quem que é aqui, ó? Nós temos uma nota Dó dobrado sustenido, ou seja, o baixo é Dó dobrado sustenido. E é isso que você tem que cifrar lá. C e o X, né? O C que representa Dó e o X que representa dobrado sustenido. Certo? Por fim, a escrita, né? Fazer o contrário, escrever. Eu tenho uma cifra e escreve o acorde. Então aqui eu tenho a cifra de Lá bemol, por exemplo. Ó, é um Lá bemol o quê? Maior, menor, aumentado ou diminuto? Se tem só o A e o B, isso indica a tríade maior, lembra lá? Então, eu vou escrever a partir do Lá bemol, sempre põe terças, aí configura o modo, que a gente já fez isso, né? Ou seja, as notas aí vão ser Lá bemol, Dó e Mi bemol, para ficar Lá bemol maior. Certo? E quando está com baixo invertido é aquela história, ó, eu tenho Ré sustenido menor com baixo em Fá sustenido. Qual que é a inversão aqui? Aí você fala, pô, o Fá sustenido é a terça do acorde de Ré. Ó. A tríade de Ré não é Ré, Fá, Lá, então é a primeira inversão aí, porque o baixo está na terça. Então você vai começar da terça, quinta e fundamental. E é só cifrar as notas. Põe lá o Fá sustenido, coloca a quinta em cima e depois a fundamental.
e assim por diante. Tá certo? Bom, espero que tenha ajudado. Essa aula é uma aula muito importante, que daqui para frente a gente não usa mais aquelas formas de escrever, a gente já está num fim aí para, como todo profissional usa a harmonia, com cifragem, né? O profissional usa a cifragem e usa as bolinhas, a gente já vai ver essas duas coisas, portanto a gente vai estar muito capacitado para trabalhar com análise harmônica, que é uma coisa importante, ou para quem vai interpretar também, tocar, né? Fazer acompanhamento de artista na noite, ou que vai fazer arranjo, né, escrever música, vai usar bastante cifra, vai ajudar muito, tá? Então a gente já está se capacitando um pouco mais, dando mais um passo bastante significante em direção a esse caminho aí que é importante, tá bom? Bom, gente, obrigado. Na próxima aula a gente vai dar sequência, falaremos do assunto, deixa eu ver aqui, o que nós temos aqui na sequência. Falaremos de... Vamos entrar com as questões rítmicas, porque aqui a gente termina a parte das alturas, né? Ou seja, a organização dos acordes dentro do campo harmônico, tanto maior quanto menor, né? E também a análise das cifras, que é muito importante, né? Criação de cifras e análise de acorde, que fecha a tampa toda aí das alturas. E aí começamos a trabalhar agora a teoria dos ritmos, né, que são tão importantes, que tem a ver com a duração. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!